Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre os fungos, tá? Sobre o reino fungi. Então, como é que eu vou explicar o conteúdo para vocês? Eu vou explicar ele através do livro didático de vocês, pra gente olhar as imagens, e através desse resuminho aqui que eu fiz para vocês, tá? Peço que depois vocês copiem esse resumo no caderno para ajudar vocês a estudarem para nossa prova, tá? E ele também vai ajudar vocês a estudar depois pro Enem, porque é mais simplificado, vamos dizer assim. Bom, então vamos começar aqui pelo nosso reino fungi. Então, o que a gente tem para falar sobre os fungos? Eles são heterótrofos, tá? Eles não produzem o próprio alimento. A maioria são saprófagos. O que quer dizer saprófagos? Eles decompõem, né? Eles se alimentam dos nutrientes da matéria orgânica que já está em decomposição, tá? Proveniente dos organismos mortos, ok? Então, aqui, para ressaltar para vocês, eles são importantes decompositores. Então, quer dizer que eles estão lá na base da nossa cadeia alimentar, são eles que fazem todo o ciclo do nutriente, tá? Quando o indivíduo morre, eles vão lá, decompõem esse indivíduo, pegam parte do nutriente para eles e outra parte fica no solo para voltar para o ciclo normal. Alguns podem ser parasitas, tá? Tanto de animais quanto de plantas. Então, a gente vai encontrar eles parasitando os seres vivos. Eles podem ser unicelular, ter uma célula apenas, e eles podem ser multicelulares. Lembrem que quando a gente fala de multicelular, a gente está falando que eles vão ter tecido, mas que esse tecido, ele não vai ser um tecido verdadeiro. Como assim? Não vai ser um tecido verdadeiro? Ele vai formar apenas um tipo de tecido. Nós temos uma diferenciação de tecido no nosso corpo, que a gente já viu lá ano passado. Os fungos não têm, tá? Hifas. Hifas são a estrutura do nosso fungo. É uma massa compacta formada pelas células. Então, olhem aqui na imagem do livro. Vocês estão vendo essas fibras, tá? Essas fibras são as hifas, tá? Esses pontinhos pretos aqui, ó, tá mostrando para nós o núcleo das células. Então, cada espacinho aqui, vocês estão vendo que tem dois tracinhos ali, cada espacinho, ó, cada espacinho aqui tá mostrando para nós uma célula, tá? Então, isso aqui é o tecido do fungo, tá? Essa união, ó, essa reunião das hifas ramificadas é chamado de micelo, tá? Então, essa estrutura aqui todinha que a gente tá vendo é um micelo. Esse micelo, ele é dividido em dois, o vegetativo e o reprodutivo. O vegetativo é esse daqui, ó, que a gente não enxerga, que ele tá no solo, tá? É o que vai fazer toda a captura de nutriente do indivíduo, tá? Bom, a parte de cima é o micelo reprodutivo. Esse micelo reprodutivo a gente vai enxergar quando? Quando o indivíduo estiver maduro e pode se reproduzir, ok? Bom, esse micelo reprodutivo, ele também pode ser chamado de corpo de frutificação, tá? Então, micelo reprodutivo, corpo de frutificação são a mesma coisa. O corpo de frutificação é essa parte que a gente enxerga em cima do solo. Como eu já falei para vocês, quando é que a gente enxerga essa parte? Quando o indivíduo tá preparado para se reproduzir. Aqui tá o cogumelo liberando os esporos. Esses esporos vão dar origem a novos cogumelos, tá?
Aqui, então, vai mostrar pra gente que os fungos, eles apresentam uma parede celular com quitina. Bom, aqui, gente, eu fiz um desenho lindo, maravilhoso pra vocês de uma célula, ó. Então, o que tá mostrando aqui pra nós? Essa parte em azul é a nossa membrana celular. A gente já tá careca de ver e estudar, ó, tá? Essa aqui é a nossa membrana celular, que é aquela que faz toda a parte de transporte de nutrientes para dentro e para fora da célula, tá? Então, por fora, tá? Que nem os vegetais que também tem essa parede celular, o fungo vai ter uma parede celular mais rígida para manter o formato, a estrutura, para não deixar a célula arrebentar, tá? O que tem de diferente essa parede celular do fungo da dos vegetais? É que a do fungo é feita de quitina, tá? Quitina é uma substância dura. Vocês lembram semana passada, quando a gente viu as algas, que eu falei pra vocês, que algumas algas formavam carapaças para se proteger e que as carapaças das algas eram de carbonato de cálcio? Bom, a quitina é uma substância parecida com carbonato de cálcio lá das algas, só que o carbonato de cálcio, ele é mais rígido que a quitina, tá? Então, essa quitina, ela é rígida, mas não é durinha, tá? Bom, depois a gente tem a sua nutrição dos fungos, que ela é uma digestão extracelular. Como ele faz decomposição, nada mais certo que a digestão ser fora do corpo, tá? Então, ali eles vão degradar toda aquela matéria e eles vão absorver só as substâncias que são importantes para eles. Bom, respiração dos fungos. A gente pode ter tanto a aeróbica, tá? Que é com oxigênio, quanto a anaeróbica facultativa, que são as leveduras que fazem a fermentação alcoólica. Então, vocês lembram lá quando eu falei pra vocês, semana passada, de alguns dos nossos indivíduos aqui, ó, do reino, vou ver aqui a folha, do reino aqui dos protozoários e das algas, que tinham alguns que faziam essa fermentação. Depois antes eu falei pra vocês das bactérias, que algumas bactérias fazem fermentação láctea, lembram? Bom, então aqui nos fungos a gente tem a fermentação alcoólica, tá? Então, ó, aqui nos fungos a gente tem a fermentação alcoólica. Então, o que a gente vai ter? A gente vai poder utilizar eles, olha só, pães, vinhos e cervejas, tá? Então, essa fermentação é aquela que eles vão, a partir do processo anaeróbico, através do processo anaeróbico, eles vão fazer toda a produção dos seus nutrientes e o que eles vão liberar pro ambiente é o álcool, tá? Então, esse álcool, quando a gente utiliza ele em alguma dessas produções, ele vai ficar conservado em alguns dos nossos materiais, tá? Então, no pão, como eu falei pra vocês na aula que a gente falou sobre as bactérias, no pão a gente não sente o álcool porque o fogo, né, o aquecimento, ele vai fazer o álcool evaporar, tá? Nos vinhos e nas cervejas, a intenção é essa, que fique alcoólico, ok? Bom, a excreção é uma difusão direta dos resíduos, então ele vai sair pro corpo do indivíduo através dessa difusão, tá? E aí, aqui a gente tem a divisão dos 4 filos dos fungos, ó, tá? Como é que a gente vai fazer essa divisão? Como é que fizeram essa divisão? Através
das estruturas, ó, reprodutivas, tá? Então, através das estruturas reprodutivas, se eles vão produzir micelo reprodutivo, se eles não vão, se eles vão precisar da água, se eles não vão, isso tudo fez com que esses indivíduos fossem divididos nestes grupos, tá? Então, aqui, ó, vamos voltar pro resumo. O primeiro filo é o Chytridiomita, tá? Ou os Chytridiomicetos, ok? Então, por que eles estão nesse grupo? Eles vão apresentar os zoosporos. O que são os zoosporos? São os esporos flagelados. Então, esses esporos aqui que a gente tá vendo, que não tem nada, ele vai ter um flagelo, tá? Fui ver se tinha a imagem pra vocês no livro de vocês, mas não. Então, lá vou eu desenhar. Lindo, maravilhoso. Vou virar aqui a folha. Então, os esporos deles vão ser flageladinhos, tá? Que nem um espermatozoide. Então, se eles vão ter um esporo flagelado, eles vão precisar do quê? Da água, né? Então, eles são conhecidos como fungos da água, porque eles estão principalmente em ambientes aquáticos, para os esporos conseguir se locomover e chegar até o ambiente para formar novos indivíduos, tá? Eles podem ser uniomulticelulares, então a gente vai ter aqui tanto indivíduos bem pequenos como indivíduos maiores, ok? Como a gente já sabe, a nutrição é a decomposição e eles podem ser parasitas, ok? Bom, alguns destes parasitas aqui, eles vão parasitar o intestino. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro de vocês. O intestino de alguns animais, ó. Trato digestório de ovinos e bovinos, tá? Eles vão parasitar principalmente algas, outros fungos, plantas e animais. Então, como eu falei pra vocês, eles podem parasitar qualquer coisa, tá? Bom, eles vão... Alguns desses, né? Alguns parasitas são malvados, né? Olha só, eu falando com vocês que nem crianças. Alguns parasitas fazem mal para os indivíduos. Outros vão ter essa característica de mutualismo, tá? Então, eles vão se beneficiar e beneficiar o coleguinha que eles estão parasitando. Quando eles fazem isso, que é geralmente em ovinos e bovinos, eles ajudam na digestão da celulose, tá? Então, lá, aquela quebra da celulose entre os ovinos e os bovinos, ela é ajudada com algum desses fungos desse filo Chytridiomycota, ok? Então, esses são os nossos primeiros funguinhos, tá? Eles são um grupo mais... o mais antigo, mais inferior. Lembrem sempre que a gente vê do mais inferior para o mais superior, tá? Então, esse filo, ele é o mais superiorzinho. Depois dele, a gente tem o filo Zygomicota. Eles não vão apresentar corpo de frutificação, então a gente não vai ver aquela estruturinha parecendo um cogumelinho, tá? Eles são unicelulares. Quem são unicelulares? As leveduras, tá? E eles podem ser multicelulares. Esses daqui a gente pode encontrar eles tanto no ambiente terrestre quanto no aquático, ok? Eles são fixos em toda a fase da vida, então eles não vão formar os zoosporos lá do primeiro grupo, tá? Os esporos deles vão ser normaizinhos, sem flagelo. A nutrição